nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Depois de nos consagrarmos ao Espírito Santo, vamos continuar refletindo os pontos da instrução 24 sobre o serviço da autoridade e a obediência na Igreja. Esse documento tão precioso, tão oportuno, tão cheio de luz para entendermos a grandeza, a importância do nosso carisma. Hoje é dia de São Francisco de Assis, dia em que eu estou gravando este vídeo, 4 de outubro de 2018. Que ele seja o nosso intercessor neste momento. Nós vamos começar com o ponto número 2, que tem como título Um caminho de libertação. Mas nós vamos refletir apenas o parágrafo 1º. E gostaria de começar iluminando esta nossa reflexão, muito simples, com a palavra de Deus que falou ao meu coração na minha oração. A primeira palavra está no Salmo 80, versículo 20, A e B. O salmista faz um pedido a Deus. Convertei-nos, ó Senhor, Deus do universo, e sobre nós iluminai a vossa face. Esta palavra do Senhor, colocada neste início de reflexão, faz-nos lembrar do primeiro vídeo e da motivação que a Igreja colocou para, dali, ter um ponto de partida sobre a instrução que ela quer dar a toda a Igreja. É a tua face que eu busco, Senhor. E aqui repete, sobre nós iluminai a vossa face. Essa expressão da face de Deus, buscar a face de Deus, repito, como já falei anteriormente, no fundo resume aquela ansiedade do coração de alguém que realmente quer dar um passo significativo a mais, quer ir para águas mais profundas. Significa aquela ansiedade pela busca da vontade de Deus. Esta busca para nós, fraternos, da comunidade Nova Aliança, que não deveria ser só para a fraternidade. O nosso carisma foi dado para a comunidade que depois se desdobrou na fraternidade. Então, isto desde o início da nossa comunidade, a obediência à Igreja foi uma marca registrada. Quando eu nem entendia nada de carisma, nem sabia o que Deus estava fazendo. Esta marca nos acompanha desde os primeiros momentos. Então, o que nós pedimos ao estudarmos esse documento precioso da nossa Igreja é que nós tenhamos esta vontade de fazermos tudo para agradar a Deus. É isso que nós queremos com esse estudo que nós fazemos. E observar como é que isto é feito numa vida comunitária, numa vida fraterna. Uma coisa é eu buscar a vontade de Deus vivendo sozinha, vivendo assim, sem ter uma
uma pessoa que mande em mim, né? Uma pessoa que estabeleça os rumos do caminho que eu devo seguir, mas quando estamos em fraternidade, como estamos em comunidade, essa busca da vontade de Deus não é tão simples. Por isso, todos nós somos convidados a, com alegria, tirar a água do Espírito Santo, tirar a água da graça. Somos convidados a nos abrir para as águas mais profundas do coração do nosso Deus, onde estão as fontes da nossa salvação, as fontes da nossa santificação. É o profeta Isaías, no capítulo 12, que diz isso. Com alegria tirareis água nas fontes da salvação. As fontes do coração de Deus, da palavra de Deus, das manifestações de Deus através das pessoas, através dos acontecimentos, através da designação de uma missão que alguém recebe da comunidade. Mas notem bem, é com alegria. Buscar as águas na fonte da salvação com alegria. Buscar a face de Deus, a vontade de Deus, com alegria. Esta é outra marca nossa, a paz e a alegria de Jesus. Nada pode ser pesado. E quando for pesado, nós precisamos saber que o dedo de Deus, a mão de Deus, sempre nos acompanhará. O peso é leve e o jugo é suave. Foi isso que Jesus falou para nós. E, finalmente, recorremos a uma exortação do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Interessante que estes versículos 1 e 2, nós usamos várias e várias vezes ao longo de tantos vídeos que nós já fizemos. Estes versículos são um dos mais refletidos e meditados na nossa formação. O apóstolo nos exorta. Vejam bem, exortação é uma palavra de ânimo, é uma palavra de soerguimento, é uma palavra para me fazer entusiasmar por aquilo que ele vai falar. Eu vos exorto, irmãos, pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus, olha bem, pelo amor de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso verdadeiro culto. Aqui o apóstolo nos exorta a que todo o nosso ser, quando fala corpo aqui, não está falando só o lado físico da pessoa humana, é a pessoa toda. Paulo diz, ofereçam-se como uma coisa sagrada, porque é isso que vocês são. O batismo fez de vocês, diz o apóstolo, pessoas sagradas, pessoas separadas para Deus. Por isso, que tipo de sacrifício é esse? Que ação sagrada é essa? É um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E o que mais vivo, santo e agradável a Deus pode ser uma ação sagrada, senão a de buscar em tudo a vontade de Deus. Sem neura, gente. Sem aquela ansiedade negativa que me perturba, que me faz perder a paz. Mas à medida em que eu vou me abrindo à graça
de entender a vontade de Deus, de absorver a vontade de Deus, de querer realizá-la, mesmo quando eu não a entendo, mesmo quando ela me é difícil. Esse processo vai gerando como que uma segunda natureza em nós. E dali a pouco, tudo fica leve. Realiza-se aquela palavra de Jesus. O peso se torna leve e o jugo se torna suave. Por quê? Porque estaremos crescendo na aderência à graça de Deus, à força e à ação do Espírito Santo em nós. E Paulo diz que o verdadeiro culto espiritual é esse. Vocês estão se lembrando, certamente passou na cabeça de alguém a lembrança do diálogo de Jesus com a samaritana. Chega num determinado momento, Jesus diz para ela: meu pai procura pessoas, adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Que sejam adoradores coerentes. Não só naquele momento de oração, de enlevo diante de Deus, né? Mas na vida. Adoradores que o adorem em espírito e de verdade, e em verdade. Uma vida toda cujas ações humanas que vamos realizando sejam parcerias com Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo Espírito Santo. E continua o nosso amigo Paulo. Como é que eu vou fazer para oferecer-me como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Como é que eu vou aderindo à graça do Espírito Santo, que me quer adoradora em espírito e em verdade? Não me conformando com este mundo, não adotando, não aderindo aos critérios do mundo. Os critérios do mundo correspondem àquele caminho largo, que vai acabar mal, como Jesus falou. Não vos conformeis com este mundo, não adotem o estilo de vida que o mundo quer impor a vocês. Em qualquer campo, no campo do trabalho, no campo profissional, no campo da ciência, no campo da arte, no campo da política, no campo da família, no campo da educação, na igreja. Cuidado, para não nos deixarmos contaminar pelo ar que movimenta o mundo que está debaixo do poder das trevas. Mas transformai-vos. Adotai uma outra forma de vida, um outro estilo de vida. De que maneira? Renovando a nossa mentalidade, renovando a nossa maneira de pensar e de julgar, para que possamos distinguir o que é da vontade de Deus. Orem bem, nem sempre a vontade de Deus é clara. Nós temos uma vontade bem explícita de Deus. Por exemplo, eu não sei o que Deus quer. Algumas coisas sabe sim, porque já estão colocadas. Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento de Jesus Cristo. Por exemplo, essa é uma vontade de Deus. Agora, como é que eu vou colaborar para que essa vontade de Deus se instale neste mundo? Realize neste mundo, pelo menos, comece a estabelecer neste mundo o reinado de Jesus, através da nossa colaboração com o todo corpo de Cristo, renovando a nossa maneira de pensar, que não pode ser mais segundo os critérios do mundo. A nossa maneira de ver as coisas, de analisar as coisas, de julgar, de separar o joio do trigo,
tem que ser de acordo com Deus. Porque senão nós corremos o risco de cairmos naquela de chamar de bem o que é mal e de mal o que é bem. Para quê? Para que nós possamos distinguir o que é da vontade de Deus. O que é bom, segundo Deus, o que agrada a Deus e o que é perfeito. Gente, nós chamamos a vida consagrada religiosa e já estudamos na apostila Caminhos Laicais de Perfeição, lembram? De perfeição, sabendo de antemão que a perfeição só é um atributo só de Deus. Nós somos e seremos, por mais esforçados que formos, o próprio São Francisco, que hoje celebramos, não foi perfeito. Buscou a perfeição. Assim como eu busco a face de Deus, eu busco a vontade de Deus, essa busca por Deus é que vai nos aperfeiçoando e nos tornando cada vez mais humanos, de acordo com aquela imagem e semelhança de Deus, não é? Dos inícios. Vamos voltando à nossa origem. Isso tudo é muito bonito. Mas que essas palavras introdutórias iluminem o primeiro parágrafo do ponto número 2 dessa instrução ao serviço da obediência, da autoridade e a obediência na igreja. Se vocês puderem acompanhar a leitura que eu vou fazer só do primeiro parágrafo, tomem o livrinho nas suas mãos, né? E me acompanhem. Escreve assim a Igreja para nós. A cultura das sociedades ocidentais, fortemente centrada no sujeito, tem contribuído para difundir o valor do respeito pela dignidade da pessoa humana, favorecendo-lhe de modo positivo o desenvolvimento livre e a autonomia. Realmente, quando estive no Japão, algumas vezes, e conversando com brasileiros que moravam lá naquela cultura tão diferente da nossa, diferente mesmo, gente, bem diferente, a gente percebia, vocês podem perceber, como lá o valor do grupo, o valor do comum, o valor da equipe tem um peso muito grande, a ponto de abafar o ser humano, a pessoa humana. Isso é tão sério lá, o compromisso com o comum, que algumas vezes eu assistindo televisão, não entendendo nada do que estava acontecendo pelos canais de lá. Aí o Paulo Fujishima traduzia para mim o que estava acontecendo. E era, por exemplo, o caso de um jovem que não fez direito, não participou como deveria de um trabalho de grupo da sua escola, da sua turma de escola, e aquilo prejudicou o grupo, e o grupo acabou isolando esse menino, acabou congelando esse menino, ninguém falava com ele, os professores, os alunos, os coleguinhas não falavam. Quantos jovens se suicidaram por causa desta situação, de vergonha, de se sentirem tão excluído, porque ele prejudicou o grupo. Então, é o indivíduo se sacrificando pelo comum. Aqui, do nosso lado ocidental, a centralização não é no grupo, é no indivíduo, é no sujeito.
é na pessoa, é em cada um. E isso tem seus problemas também, porque exalta a individualidade, exalta o eu, e o nós fica empobrecido. Então, eu faço tudo em função de eu ter vantagem, eu ter direito. O que prevalece é o eu sobre o nós. E nós não precisamos fazer nenhuma análise psicológica, sociológica, antropológica para entender, nós aqui do Ocidente, nós aqui da nossa fraternidade, é só olhar para a sociedade e perceber o que é que nós estamos vivendo por conta de cada um buscar puxar a brasa para a sua sardinha, a brasa não, puxar o money para a sua sardinha, né? As vantagens para a sua sardinha, em detrimento do que possa acontecer com os outros. Isso não conta para nós, para nossa mentalidade. Mas como diz a palavra de Deus, entre vós, Jesus que fala, né? Quando aqueles discípulos estavam discutindo entre eles quem seria o maior, e Jesus dá o exemplo, né, de que, peraí, vocês não podem ser assim. Olha o que eu estou fazendo, estou servindo vocês. O maior entre vós seja aquele que serve. E dizia aquilo que já foi objeto de um selo pastoral nosso. Entre vós, não seja assim. Né? Se preocupar com o indivíduo, mas sem perder de vista o comunitário, sem perder de vista o comum. Isso tem a ver com o quê? Com a vida consagrada, por exemplo, na nossa fraternidade. Tem muito a ver. A pessoa que é muito centralizada no seu eu, nas suas coisinhas, primeiro é o meu, depois é o nosso, se der, vai ter muita dificuldade de ser uma pessoa generosamente aberta para facilitar para aquele que exerce autoridade na comunidade, facilitar a vida dele, facilitar a própria vida comunitária. Porque aquela pessoa, mas é uma só. Pois é, mas se uma roda do carro inventa de não querer rodar, o carro não vai rodar. Mas tem 3 rodando, mas aquela que está parada vai impedir o carro de sair do lugar. Vocês entenderam? Então isso é muito sério numa vida consagrada, religiosa, numa vida comunitária, em qualquer lugar, no emprego, qualquer setor da vida humana. Dentro da igreja, pior ainda. Por quê? Porque nós confessamos uma coisa e vivemos outra. Nós vivemos como que absorvendo aquilo que Paulo dizia que não era para acontecer. Não adotem a maneira de ser do mundo, egoísta. Então, é um processo de conversão. A vida comunitária nos ajuda no processo de conversão. Na saída do nós, aliás, na saída do eu para o nós, sem perdermos a dignidade de sermos seres humanos, criaturas de Deus, filhos de Deus, irmãos de Jesus, redimidos pelo sangue de Jesus, templos do Espírito Santo. Dentro desse parágrafo primeiro, nós percebemos pontos muito positivos. Eu já disse para vocês agora, que é a descoberta do valor da pessoa humana que está na sua dignidade de ser criatura de Deus, uma criatura diferenciada. Por quê? Dotada de razão e vontade, imagem e semelhança de Deus. Um segundo ponto positivo deste parágrafo primeiro é que esta maneira de entendermos o centro da cultura da sociedade ocidental, centrada na pessoa humana,
nos faz perceber que este valor leva a um crescimento no âmbito da liberdade e da autonomia. Então, é importante que a gente entenda esta palavra autonomia. Em si, a palavra significa viver, agir, trabalhar, conviver, segundo as leis que eu determino, as leis próprias do meu viver. Então, eu assumo um determinado compromisso comigo mesmo, em função, levando em conta algumas regras que eu estabeleci para mim. Vamos lá. Eu estabeleci para mim, não sei se o exemplo vai caber direitinho, mas pode ser. Eu estabeleci para mim que às 8h30 da manhã eu faço a minha oração contínua e logo em seguida a oração de laudes. É uma regra que ninguém me impôs. É uma regra que eu determinei para mim. Então, isto é autonomia. Eu não fui obrigada a estabelecer essa regra para mim. Então, vem uma pergunta. Quando falamos que aqui no Ocidente nós temos difundido este valor pela dignidade do ser humano, e isto favorece o desenvolvimento da pessoa livre e autônoma, a gente pergunta, mas liberdade em que sentido? Quem é que vai ditar o que é liberdade? Se você pensar como mundo, aí você tem um tipo de liberdade. É fazer tudo o que você quer. Do jeito que você quer. Não interessa se vai prejudicar o outro, não. O mundo diz, você tem direito de ser feliz e, por isso, fazer do jeitinho que você gosta. E também a palavra autonomia. Até onde, né? Até onde nós podemos dizer que somos autônomos, que somos livres para determinar as regras, algumas pelo menos, né, que eu devo viver. Quem vai nos dar a resposta é a igreja. Nós somos filhos de Deus, filhos da igreja. Então, convido vocês, talvez não agora, mas se vocês quiserem, em casa pelo menos, vamos ao ponto 1730 do nosso catecismo. A igreja que nos ensina. E a ela nós temos que ser dócil à sua sã doutrina da fé. Como é que a igreja explica liberdade e autonomia, que são dois grandes valores que promovem, favorecem o crescimento da dignidade da pessoa humana. Diz a igreja: Deus criou o homem racional, inteligente, racional, conferindo-lhe a dignidade de pessoa dotada de iniciativa e do domínio dos seus próprios atos. Pessoa dotada de iniciativa. Por isso Deus nos deu razão, nos deu inteligência, para que você, ao ser inspirada ou inspirado a colaborar com algo que a comunidade já teve como valor, já teve como ação pastoral e hoje está meio enfraquecido, ou nunca teve, mas é uma coisa nova que se abre para a realidade social na qual nós vivemos, se abre para os apelos da igreja de hoje,
Se você é um ser racional, inteligente, o Espírito Santo coloca no coração de cada um de vocês o espírito de iniciativa. Você começar algo que ou está fraco, ou morreu, e então você é chamado a ressuscitar aquela realidade, ou então Deus te inspira uma coisa nova. Eu acho muito interessante destacar aqui, hoje quando eu preparava eu lembrava disso também. Nós temos a diaconia da mesa, né? Que por um bom período é uma diaconia que está sobrevivendo desde o Santa Marcelina e está atravessando os anos, viva. Uns anos com menos atividade, com assim meia paradinha, outros anos em alta, estamos em alta dessa vez. Mas o que é que fez com que essa diaconia não morresse? Primeiro, a perseverança das pessoas envolvidas com a diaconia. Mas era uma mesmice, né? Era fazer cesta básica, pedir, né, que a comunidade colaborasse com alimentos não perecíveis para a gente montar cestas básicas e distribuir pelas comunidades que trabalham com a realidade dos moradores de rua, né? Com aqueles, distribuir nas famílias que a gente tem cadastrada que precisam receber isso, enfim, era mais ou menos assim. De repente entra uma pessoa nova, ela se engajou nessa diaconia e veio toda cheia de ideia. Falou, por que nós vamos ficar só nisso de cesta básica? E cada mês essa pessoa motiva a sua equipe, e essa equipe colabora, adota no sentido de assume aquela iniciativa da sua chefa, e mudamos tanto. Quando passaria na cabeça da gente que morador de rua não precisa só de arroz e feijão. Por exemplo, ele precisa de água. Fizemos a campanha das garrafinhas de água para distribuir para os moradores de rua e dando a eles, na hora da entrega, uma instrução sobre o uso da água, sobre a importância de guardar aquela garrafinha para encher em outro lugar. E logo a palavra de Deus, é claro, né? Então, Deus nos dá a razão, não é só para a gente receber do outro o que se deve fazer, como se deve fazer, quando se deve fazer. A inteligência é dada para criar. Nós somos criativos. Deus espera de nós iniciativas que correspondam às necessidades sociais e eclesiais. E com isso, nós não apenas temos a iniciativa, damos a ideia, mas assumimos com o nosso próprio ato de fazer aquilo que foi aceito por todos, com que aquilo dê certo, fazer o melhor para que aquilo dê certo. E isto, a palavra da igreja diz, a pessoa dotada de iniciativa e do domínio dos seus próprios atos. Há uma palavra tão bonita do Eclesiástico, capítulo 15, versículo 14, que diz assim: Deus quis deixar o homem entregue à sua própria decisão. É o que aconteceu com aquele homem que se apresentou diante de Jesus, todo empolgadão, dizendo o que ele precisava fazer além do cumprimento dos mandamentos. E Jesus disse, se queres, faça isso. Mas ele tomou uma decisão, porque, dotado de razão e de vontade própria, ele não aceitou aquela proposta de Jesus.
faça isso. Deus nos deixa entregues à nossa própria decisão. Respeita a decisão que eu tomar. Isto tudo mostra como Deus não destrói a obra que ele faz. Ainda que Deus dote o homem de liberdade, que vai usar essa liberdade contra o próprio Deus, ele não tira. O homem continua fazendo, tomando as suas decisões, mesmo contra o plano de Deus. Mas Deus quis deixar o homem entregue à sua própria decisão de tal modo que este homem procure por si mesmo o seu Criador. Por nós mesmos. Não é porque eu aprendi da minha avó, porque aprendi do meu pai, porque eu aprendi das irmãs, das freiras, porque aprendi na minha paróquia, preparando para os padres. Não tem nada a ver. Isso tudo ajuda demais. Mas a decisão é de foro íntimo. Eu quero buscar uma relação com aquele que me criou, com aquele que me salvou, com aquele que me santifica. Eu quero, eu tomo essa decisão. Decisão, adesão livre a este Deus que eu busco, e assim eu chego à total e beatífica perfeição. Entre aspas, porque já disse no começo, não existe perfeição para nós, só em Deus. O homem é racional e por isso é nisso que ele se assemelha, não é igual, mas se assemelha a Deus. Porque ele foi criado livre e senhor de seus atos e por isso daí a nossa responsabilidade. Então nós temos no ato criador de Deus, da nossa pessoa, o dom da iniciativa. E quando nós nos tornamos, na comunidade ou na fraternidade, pessoas apenas reagentes ao que os outros propõem, nós não estamos fazendo coisa nenhuma, nós não estamos colaborando para o crescimento. Agora, quando nós pomos em uso o dom, este dom da iniciativa, por sermos pessoas livres e nisso semelhantes a Deus, racionais, nós temos então que verificar qual tem sido a minha participação viva na comunidade, viva na fraternidade. Mas também estamos dando espaço para que não só os nossos colegiados se manifestem. E a turma que está lá no auditório? É a turma que está recebendo a nossa pastoral. Eu acho que nós precisamos escutar um pouquinho mais o nosso povo. Escutar o que eles têm para dizer para nós. Se não tem nada, pelo menos a chance foi dada. Mas se uma pessoa lá que não está acostumado a isso, né, está muito acostumado a só receber nossa programação para o próximo ano e tal e coisa, e de repente alguém lá, tocado pelo dedo do Espírito Santo, resolve pôr em prática esse dom que ele nem sabe que tem e dá uma sugestão. Nós não somos obrigados a aceitar. Porque as pessoas que estão na linha de frente da comunidade e da fraternidade têm uma visão mais global, têm uma visão mais ampla das reais necessidades da comunidade. Mas eu não posso deixar de valorizar aquele ato daquela pessoa que levantou o dedo e falou, eu tenho uma coisa. Agora, quanto... Isso é um treino, gente. Mas ninguém fala. Tudo bem, não fala hoje. Amanhã, quem sabe vai falar, alguém vai falar. Então, nós não podemos fechar esta porta, porque este dom do Espírito Santo, da iniciativa, é dom. E eu não posso abafar a iniciativa de ninguém.
repito, nem todas as sugestões podem e devam ser aceitas, mas pelo menos escutemos e devolvamos uma resposta, né? Então, nós temos o dom da iniciativa e o dom também que Deus nos deu de sermos senhores dos nossos atos, de sermos pessoas capazes de responder pelos nossos atos. Daí vem a palavra responsabilidade. É dom. Vamos para o ponto 30 do nosso catecismo. Aí é uma coisa interessante. Deus nos deu, nos criou, para que nós o procuremos, para que nós criemos laços com Ele e vivamos segundo a sua vontade. Mas, por Deus nos ter criado livres, nós somos capazes de Deus, mas capazes também de esquecer ou de rejeitar a Deus. De não darmos tanto peso à vontade de Deus. De supervalorizarmos este eu, né? Este indivíduo, esta pessoa. Apesar de nós podermos e tantas vezes usarmos de maneira errônea a nossa liberdade, Deus nunca deixa de chamar os homens, Deus nunca deixa de atrair o coração humano para Ele. Para quê? Porque Deus é Pai. Qual é o pai, qual é a mãe que não quer o melhor para o seu filho? Ainda que custe dor. Agora mesmo, este ano, o governo fez isto para os pais levarem as crianças para tomarem a vacina. E prorrogou quantas vezes o prazo, porque a meta não era atingida. Ai, eu ficava pensando, gente, qual é o pai e a mãe que estão ouvindo falar de surto de meningite, surto de sarampo, surto de poliomielite e resistem a levar seus filhos para tomar vacina? Deus não é assim, né? Deus nunca vai deixar de ser um polo fortíssimo de atração para que mesmo aqueles que o esquecem, mesmo aqueles que o rejeitam, o busquem, ainda que de forma errada, mas estão buscando a vida e a felicidade. Repito, pode buscar isso em lugares errados, mas, graças a Deus, quando busca em lugar errado, cria um buraco aqui dentro, uma insatisfação tremenda, não é desilusão, uma decepção muito grande. Pensei que a minha felicidade estava nisso e não está, né? Mas essa busca de Deus, essa atração, exige de nós um esforço. Não é uma atração automática. Quando eu era pequena, minha mãe me deu um presente de 2 cachorrinhos. Estou vendo os 2 cachorrinhos desse tamanho assim, um cachorro branco e um cachorro preto. E a base, onde as patinhas estavam sustentadas, era imã. Então, eu punha o cachorrinho aqui, o branquinho aqui, e ia encostando. Chegava no momento que eu não precisava empurrar mais o cachorro, ele ia sozinho. A força de atração automática. A atração que Deus exige de nós, que Deus exerce sobre nós, não é uma atração automática. Deus está ali, à disposição. Mas o próprio Deus colocou no homem
a inteligência colocou uma retidão de vontade, de maneira que, se ele pisa na bola, se ele sai fora da órbita de Deus, automaticamente alguma coisa lá dentro dele descompensa. Ele sente que tem alguma coisa errada. Não precisa nem crer em nada, mas ele sabe que tem alguma coisa errada. Então, essas duas coisas é muito importante. Por que eu estou colocando isso? O que tem isso a ver com a obediência? Tem a ver muita coisa. No desenrolar das coisas, vocês vão ver como tem. A obediência exige de nós o exercício da nossa inteligência e a retidão da nossa vontade. Ter um coração reto. Num salmo que o salmista pede: dai-me retidão, dai-me sabedoria, retidão e mais não sei o quê. Além disso, além de nós termos essa exigência através do nosso intelecto e da nossa vontade de buscar o verdadeiro, o belo e o bom, nós somos ajudados fora de nós por outras pessoas que nos ensinam a procurar Deus. Nossos pais, nossos avós, nossos catequistas, aqui na comunidade, quantos pregadores, em quantas missões, quantas pessoas já passaram por nós e hoje, quantas vezes escutamos testemunhos de pessoas que passaram aqui há anos, mas ainda carregam aqueles valores que receberam aqui. Finalmente, a última citação do Catecismo é do ponto 1731. O que é a liberdade? Diz a Igreja: a liberdade é um poder enraizado na razão e na vontade. Então, eu só sou verdadeiramente livre quando eu me exercito como ser humano racional e dotado de vontade própria. Sou eu que quero. Uma vez uma pessoa, candidato a um cargo político, me procurou e disse assim: olha, eu sou candidato, me lançaram candidato por tal partido. Eu até que não queria não, sabe? Mas aí falaram tanto e tal. Eu falei: olha, para a sua conversa. Se você não quisesse, você não seria candidato. Ou alguém está manipulando você, alguém está forçando a barra. Não, foi assim. Então não fale que você não quer. Você aceitou, passou a querer a sugestão que deram que você fosse candidato. Comece a ser verdadeiro agora. Senão você não vai para frente. Então, o exercício da liberdade não é irracional. Não é eu não exerço a minha liberdade irracional. Não é uma coisa própria da irracionalidade. Não é instintiva. Eu sou um ser racional. Eu tenho inteligência. Eu sei, né? Eu sei escolher. Não posso escolher segundo o meu instinto. Isso é animal. O animal não é livre. Ele segue o instinto. Então, veja que coisa. Quando a pessoa faz tudo o que quer, por exemplo, na linha da sexualidade, gente, nem animal faz o negócio errado. Segue o seu instinto.
O ser humano não. Criativo em tudo quanto é coisas desse tipo. Quer dizer, está abaixo da irracionalidade dos animais. Nós temos a liberdade, é um poder que está enraizado também na nossa vontade, na minha vontade própria. Sou eu que quero, sem interferências, como eu disse agora o exemplo do candidato, sem sofrer chantagens, manipulações. Eu quero, eu assumo os meus atos, de agir ou não agir. Isso é liberdade. É o poder enraizado na razão e na vontade de agir ou não agir, de fazer isto ou aquilo. E as minhas ações, então, são deliberadas, queridas, desejadas. Agora, existe o livre arbítrio, meu próprio juízo, que cada qual dispõe de si como quer. Eu quero me colocar, voltando àquela palavra de Paulo, meu corpo, quero consagrar meu ser para ele ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É você que deliberou. Você fez um uso maravilhoso da sua liberdade, do seu livre-arbítrio, do poder de decisão. Você dispõe a sua vida a ser o que você quer. E, finalmente, a liberdade é no ser humano, em mim, em você, uma força de crescimento e de maturação na verdade e na bondade. O exercício correto da minha liberdade, o uso adequado da minha capacidade de decisão, me leva a crescer, me leva a amadurecer. Na verdade, a respeito de Deus, a respeito das coisas, a respeito do mundo, me faz perceber melhor os acontecimentos, as coisas, até que nós cheguemos ao ideal das coisas criadas e nas quais eu trabalho para ordená-las para Deus. Recapitular todas as coisas em direção a Deus. Essa é a nossa felicidade. Compromisso da semana. Vamos registrar por escrito a nossa experiência desta semana. Primeiro, vamos tentar perceber em mim, cada um percebe em si, como está fazendo uso da liberdade que Deus lhe deu. E o que é que o está movendo, o que é que move você quando você assume um dever, uma responsabilidade na comunidade? O que é que move você? Por exemplo, hoje falando do dom da iniciativa, uma coisa que eu nunca tinha passado pela minha cabeça. Agradeço a existência de vocês, porque vocês são uma oportunidade para eu aprender também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.